Como é que tá sendo o seu feriadão aí, Vitorino, Fernanda? Vocês estão animados o feriadão de vocês? O que vocês estão fazendo aí? Trabalhando, como Normal? sempre. Então, eu não tenho feriado desde que eu comecei a trabalhar com política. Quem tem que me dar dica, porque a gente não tem feriado, não. E ainda mais agora, né, com o que vamos ter aí nas ruas amanhã, eu não me arrisco a me desbravar a cidade, porque está tendo caravana aqui, em vários locais aqui do norte do país, caravana para as capitais, para essa manifestação. Então, vou ficar bem quietinha, ou eu trabalho ou em casa. E o seu, Vitorino? Animado aí? Aqui é o seguinte, eu fiz compra já para não ter que sair na rua amanhã, porque Brasília já está praticamente sitiada. A gente tem lotação nos hotéis, tá, com o pessoal. Agora, nesse trânsito que eu fiz hoje, eu já vi muita gente com essas questões de fechamento de congresso, bandeirinha do Brasil. E tem uma coisa que eu estou achando curiosa, eu não sei como é que vai acontecer amanhã, porque eu não sei se foi falado em outros programas, mas a gente está com índios na frente do Congresso. Falamos isso aqui. Qual a chance disso dar uma grande merda? É grande, cara. Mas olha só, eu perguntei pra vocês do final de semana, do feriadão, como é que tá o feriadão de vocês, porque eu acho que ninguém neste país está tendo um feriadão mais animado do que Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Tá muito animado. O Alexandre de Moraes começou já na semana passada, na sexta-feira, né? Na sexta-feira ele já emitiu mandado de prisão para aquele blogueiro Wellington Macedo e para o caminhoneiro Zé Trovão, naquele inquérito que investiga a organização e financiamento de atos contra a democracia. Aí no sábado, ele prestou queixa por ter sido ofendido em um bar do Clube Pinheiros, onde um grupo de frequentadores xingava o ministro de careca ladrão e advogado do PCC. Aí ele foi lá e prestou queixa por injúria, né? Os acusados foram retirados do clube e tiveram que prestar depoimento na delegacia. E hoje, Alexandre de Moraes está impossível, né? Hoje ele mandou prender um sujeito lá em Santa Catarina e se apresenta como professor Marcinho nas redes bolsonaristas. Esse cara gravou um vídeo. Nós temos aí um trecho aí, Leandro. Pode exibir o vídeo, por favor? Em que ele diz assim: vamos caçar o ministro do STF onde quer que estejam. E tem empresário grande oferecendo uma grana federal pela cabeça do ministro Alexandre de Moraes. O áudio tá meio ruim, mas enfim, é o trecho do vídeo desse professor Marcinho. Solta aí, Leandro. Uma situação, a partir das arbitrariedades de hoje à tarde, nós estávamos esperando ainda que os caras tentassem reconsiderar. E não vou falar agora quem é, mas pode me torturar, mas tem um empresário grande aí que está oferecendo, daí tem até uma grana federal que vai sair um valor pela cabeça do Alexandre de Moraes. Vivo ou morto, ele vai ter para quem trazer ele. Tá bom, então, tá bom. Vivo ou morto, uma grana federal, o empresário oferecendo uma grana federal pela cabeça do Alexandre de Moraes. Eu gostei muito do trecho, assim, pode me torturar. E na hora eu comecei a pensar, será que vão botar um livro de história na frente dele e falar, leia esse parágrafo de história, leia aí o que quer dizer ditadura. Sabe, será que vai ser uma tortura nesse nível? Assistir um documentário, né? Estudar, né? Não sei. Assista, ele está de volta. Vamos falar sobre isso, gente. Vamos falar sobre isso. Cidadão aí... Cara, isso eu não tenho nem palavras. Não vamos perder tempo com o sujeito aí, com as abobrinhas que ele está falando. Mas vamos falar sobre o seguinte tema. Esse ódio que as pessoas aprenderam a ter do Supremo Tribunal Federal. Vamos falar sobre essa questão. Por que a gente precisa ter um Supremo? Para que serve o Supremo? Por que é importante a gente respeitar a instituição Supremo Tribunal Federal? E o que querem esses críticos, essas pessoas que dizem essas coisas, que gravam vídeo, que atacam o ministro do Supremo Tribunal Federal, que atacam a instituição? O que elas querem? Elas querem que o Supremo seja substituído pelo quê? Ou elas não querem uma Suprema Corte no Brasil? E qual é a consequência de um país que não tem uma Suprema Corte? Caramba, é muita pergunta, hein, Aldrin? Mas assim, por que a gente tem que ter um Supremo Tribunal Federal? Porque nós temos instâncias municipais e estaduais de justiça, ok? Então, quando acontece alguma coisa no nível municipal, instância municipal, depois tem estadual, e a última, que é a federal.
o que faz o Supremo, né, Tribunal Federal? Ele diz se algo é constitucional ou não. Então, quando você tem uma causa no municipal, no estadual, e você foi condenado, geralmente é condenado, aí você fala, olha, eu quero uma revisão, eu acho que a instância estadual não deu certo, eu quero uma revisão. Aí o caso sobe para o Supremo. E o Supremo vai olhar aquele julgamento e vai ver se você tinha razão ou não tinha razão. O que aconteceu no caso Lula, por exemplo? Caso Lula, o Supremo Tribunal, quando soltou o Lula, disse que o Lula é inocente? Não. Ele não falou que o Lula é inocente em momento algum. Ele simplesmente argumentou que o processo do jeito que foi feito contra o Lula foi irregular. Não disse que ele era inocente, nem disse que era culpado. Ele falou, olha, esse processo aqui que o Moro combinou com o Ministério Público, isso aqui não é legítimo, não é legal. Isso aqui é inconstitucional. O juiz não pode combinar uma coisa com o promotor. Ele não pode instruir um promotor no processo. Até porque as pessoas têm que saber, promotor chama-se promotor de justiça, não é promotor de acusação. Promotor de justiça é aquele cara que tem que defender a sociedade do bandido, entende? Não é um cara que tem que acusar um bandido. As pessoas entendem errado, elas acham que promotor é de acusação. Promotor de defesa da justiça. Aí beleza, o STF entendeu que o processo do Lula não estava correto. Então as pessoas que falam, o STF absolveu o Lula, é mentira. O STF só falou que o processo estava incorreto. E aí tem que voltar tudo. Foi por isso. E aí, claro, vai prescrever os crimes contra o Lula. Agora, de quem que é o erro dessa história? O erro é do STF? Não. O erro é do Moro, pô. O Moro foi lá e fez um monte de atrapalhada no processo e possibilitou que o processo fosse, né, voltasse a estágio zero. Ou seja, o problema... Você que tá puto com o STF, porque o Lula tá solto, você tinha que estar puto com o Moro. Se ele tivesse feito o processo direito, não tinha problema. Então, o STF é essencial. Caro ouvinte, se você um dia tiver uma prisão injusta, porque um juiz de primeira instância achou que não foi com a tua cara, você saiu com a mulher dele, a mãe dele tá bancando, a mãe dele é a véia da lancha, e aí ele te meteu em cana, para onde você vai recorrer? Pro STF? É assim que vai funcionar. Pois é. É a última instância, que é quem interpreta na ponta final a Constituição. Eu fico pensando assim, essas pessoas que atacam hoje o STF, que querem o fechamento do STF, estão planejando invadir o Supremo amanhã. Quem é que elas gostariam que interpretasse a Constituição? Os mais chegados do Bolsonaro? Militares? Quem é que deveria ser o guardião da Constituição, na opinião de vocês? O Hélio Negão? Abraham Weintraub? Vocês acham que o Brasil seria um país melhor se a gente tivesse pessoas pró-governo interpretando a Constituição? Isso faz sentido? Não faz o menor sentido, né, gente? Não, o que eles querem é o que o Bolsonaro já falou. Eu quero um ministro terrivelmente evangélico. Então, assim, a gente vive um negócio chamado Estado laico, em que a igreja não se mistura com o Estado. Sabe por que isso começou, ouvinte? Porque lá atrás, lá na época dos reis católicos, quando misturou igreja com poder, morreu gente pra caramba. Teve as cruzadas, teve perseguição, inquisição, o caramba 4. Então, funcionou daquele jeito. Gente morreu pra caramba. Mas Vitorino, você fica trazendo as coisas da Idade Média. Bom, na Idade Média as pessoas achavam que a Terra era plana e hoje tem uma galera que também. Então, dá pra trazer coisa da Idade Média. Mas eu vou ser gentil com vocês. Eu vou trazer coisa de ontem, da semana passada. Vamos falar do Afeganistão. O que é o Afeganistão hoje? O Afeganistão hoje é um governo que é praticamente religioso. Você, caro ouvinte, gostaria de morar no Afeganistão? Porque é assim que funciona. Você vai ter um governo praticamente religioso. Se você tirar o STF de hoje e nomear só gente alinhada a esse pensamento conservador, bem-vindo ao novo Afeganistão. Aliás, falando de Afeganistão, a gente já vai entrar agora com o professor Áureo Toledo, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia. Tudo bem, professor? Boa tarde.
Boa tarde, Aldrin. Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, Fernanda, Vitorino. É um prazer estar com vocês aqui. Como é que vai ser o seu dia 7 de setembro? Você vem para Paulista amanhã com a camisa da seleção brasileira? Já se planejou aí? Não vou, não. Eu não vou, não. Já estou bem longe, vou estar bem longe da Paulista, vou estar aqui em Uberlândia, Minas Gerais, e mesmo que tivesse, não iria, não participaria dessa manifestação. Eu acho que a pauta dessa manifestação é totalmente problemática. Na minha leitura, é uma pauta que, inclusive, atenta contra a divisão de poderes de um Estado democrático constitucional, né? Então, por isso, esse é uma pauta que não me atrai. Eu acho que a pauta, muitas vezes, né, a defesa dessa pauta, ela impede que as pessoas façam perguntas óbvias, né? Mas será que não tem algum tipo de política pública que o executivo pudesse fazer para baixar o preço do gás, para mexer no dólar, né, e aí diminuir o preço de insumos? Eu acho isso me preocupa, né? Porque você joga um monte de pauta aí que é contra a liberdade, contra isso, contra aquilo, mas as questões concretas assim, de proposição de política pública, me parece que esse governo já deixou de querer governar, está querendo só fazer bagunça. A gente estava comentando aqui no começo do programa, né? O professor Marcelo Vitorino também falando com a gente aqui. O que a gente vai ver amanhã, né? Nós estamos vendo aí sendo anunciado. É um golpe, um autogolpe anunciado, né? Um negócio louco. É bizarro, né? Quando a gente para pensar, né? Nós temos um presidente que está anunciando há meses que ele vai dar um golpe, que ele quer um golpe, que ele quer sair das 4 linhas da Constituição. É golpe. É um golpe. Existe algum exemplo na história, no mundo, em algum lugar que aconteceu algo parecido com isso, professor? No que eu tô acompanhando agora, essas manifestações que a gente está tendo, na minha leitura, olhando de uma perspectiva comparada, a gente tem, são movimentos de natureza populista. Então, o que me chama a atenção muitas vezes aqui o que países como Hungria, Polônia, Estados Unidos e Brasil têm em comum para desenvolver esse tipo de política populista, em que você tem, em alguma medida, respostas semelhantes. Se você pega um governo Viktor Orbán, na Hungria, um governo Trump nos Estados Unidos e um governo Bolsonaro, eles são países muito diferentes entre si. Existe algum traço comum entre eles que permitiria a gente tentar ver, enfim, esses tipos de manifestação, que ocorreram manifestações semelhantes nesses países? O que nos permite fazer a comparação? Eu acho que esses tipos de populismo são problemas, digamos assim, são sintomas de um mau funcionamento da democracia liberal. A democracia liberal não vem cumprindo suas promessas. Você tem um ressentimento, uma insatisfação de diversas parcelas da população, e aí esses políticos, essas lideranças populistas são capazes de mobilizar segmentos da população falando em nome do povo, né? Então, na minha leitura, são sociedades que são divididas antagonicamente. Elas se dividem, esses grupos se dividem, esses populistas dividem as sociedades em antagonismos, constroem o povo, cada um a seu modo, e aí a gente vê esse tipo de coisa. Eu partiria por aí. Eu entendo essas reações como problemas das nossas sociedades em atender determinadas demandas. Eu acho até que o professor ele foi mais fundo, ele foi na questão política, democrática, eu concordo com ele. Aqui, eu acho que o negócio foi o problema de tirar a ardência do metiolate, sabe? Quando antigamente a gente mostrava para as crianças que elas não eram especiais, que elas tinham que ter educação com os mais velhos, que tinha que respeitar o direito do outro. E a gente, então, eu não acho que isso é só uma questão democrática, não, do Estado democrático. Eu acho que tem uma questão aí de base familiar. A gente parou de dar a noção de respeito ao outro dentro de casa. A gente começou, e aí o adulto cresce começando a achar que ele é um ser especial, que o Estado tem que fazer tudo por ele. Olha só, você não, vamos dizer assim, os insucessos da vida de hoje são creditados a um governo.
Então, aqui no Brasil, o camarada que antes mandava os filhos dele para uma escola particular, viajava para o exterior todo mês, levava os filhos na Disney, ele não se preparou para um momento diferente da economia. E ele quebrou. De quem que é a culpa? É do governo. Aí o outro cara que também, ele não... Todo mundo, pode reparar, todo mundo é muito forte, mas boa parte dos manifestantes, dos bolsonaristas, terceirizam os seus problemas para o governo, como se o governo tivesse que ser a mãe de todo mundo. Então tem uma falha democrática aí, eu vou concordar com o professor Áureo, que é do governo explicar que governo não é para ser mãe. Então nos Estados Unidos o que acontece? Começou a ter os estrangeiros. Aí o redneck, né, o caipira americano, falou, não, tem que defender a América. Tanto é que o mote do Trump foi América em primeiro lugar. Aí você vai pegar na Polônia. Polônia, como ele citou, Polônia e Áustria são países que têm distorção social grande e que têm um senso de nacionalismo, até porque os caras estão quebrados. Se você pegar os dois, você vai ver que não são grandes exemplos de economia, né? Até a Europa mesmo não é um grande exemplo de economia, quando a gente fala de prosperidade. E aí o que acontece? Eles acabam ficando protecionistas. O Bolsonaro entrou numa onda do protecionismo também. Quando o governo Dilma deu 2 PIBs negativos, e isso quebrou o país, a verdade é essa, a incompetência da Dilma quebrou boa parte dos comerciantes também, a gente teve uma recessão enorme, o Bolsonaro se aproveitou disso e falou que o único mal era o PT. Só que não é só a política que é o único mal. Tem uma coisa que é uma máxima que a gente fala na política, que é todo governo é um espelho do seu povo. Então, assim, não tem governante ruim com um povo bom. Nunca vi. Lugar nenhum. Então, se o governante é ruim, tem uma coisa, não é o político que elege o eleitor, é o eleitor que elege o político. O eleitor tem que ser responsabilizado. Mas como é que a gente melhora a qualidade desse eleitor, a qualidade do voto desse eleitor? Fazendo o que a gente faz aqui. Todos os dias, Alden. Ok, é um caminho, mas você acha isso suficiente? Porque, por exemplo, você está falando aí de uma deterioração de valores do núcleo familiar, e eu tenho um pouco de medo de entrar nesse assunto, porque isso me lembra essa turma neoconservadora reacionária aí que defende o bolsonarismo. Mas eu entendi o seu ponto, Vitorino. O professor Áureo está falando de uma decadência das democracias liberais e a facilidade com que isso leva ao populismo barato, que de certa forma é o elo de contato entre todos esses países que ele citou aí, Brasil, Hungria. O Trump nos Estados Unidos era um populista, né? Como é que a gente conserta isso? Como é que a gente escapa dessa armadilha chamada populismo? Tem jeito? Rapaz, eu acho muito difícil, assim. Eu acho que tem caminhos. Um deles é fazer o que a gente faz aqui, que é de tratar da política como se não fosse um tópico proibido, porque no Brasil teve momentos que a gente falou, não, de política, futebol e religião ninguém pode discutir. Vocês lembram dessa maluquice? E a gente parou de falar de política. A gente parou de falar dessas coisas. E aí a gente caminhou por uma obscuridade intelectual política. Então acho que o caminho realmente é expandir a informação. Vai ter ouvinte que é gado e não tem jeito. E quando eu falo gado, não é só gado do Bolsonaro, é gado do Bolsonaro e gado do Lula. Esse ouvinte está perdido. Talvez lá na frente a gente consiga reverter. Mas tem muito ouvinte que sabe que tem algo errado e sabe que o caminho não é se apegar aos extremos. E é para esses ouvintes que eu falo. Os outros não adianta. Os outros eu sinto muito. Você que está me ouvindo, que tem essas percepções, eu vou esperar você amadurecer. E é igual adolescente, sabe? Você tem que esperar crescer. Tem coisa que não adianta. Pode ser que o professor Áureo tenha uma receita melhor do que esperar o pessoal crescer. Por favor, professor, me acuda. Acho que se a gente partir dessa premissa, né, de que o populismo tem a ver muito com... Enfim, o populista, eu parto da seguinte premissa, ele depende da democracia liberal. É uma sombra da democracia. E se ele surge a partir de um descontentamento, da dificuldade de entrega da democracia, eu acho que algumas coisas a gente pode pensar. E aqui eu acho que concordo com o que o Marcelo Vitorino disse.
Primeiro, a gente tem que discutir política, e discutir política não só para ficar brigando um com o outro, mas o discutir política é discutir o que é o espaço comum das pessoas, né? Porque a gente, em alguma medida, nós não somos, né, nós não vivemos isolados, nós vivemos em comunidade, então a gente tem que pensar, digamos assim, o que é a política, como é que a gente organiza a política, a sociedade, enfim. Porque uma das coisas que me chama a atenção é que esses populistas, eles proliferam, eles tendem a proliferar em sociedades em que você tem um discurso em que as pessoas são informadas por uma lógica muito forte de competição. A gente está competindo o tempo todo um com o outro. E esse tipo de laço social, o laço da competição, o outro é sempre o meu inimigo, é sempre o meu inimigo, talvez seja muito forte, mas é meu competidor, é adversário, ele é meu competidor. Que tipo de enlaçamento social, de pensar junto? Porque política, o grande desafio da política, no meu entendimento, é a possibilidade de atuar em conjunto. Você atuar junto com outros, e um político, ele não, em alguma medida, ele não tem poder, ele é empoderado, porque ele traz consigo uma determinada base de apoio. Se a lógica da política é a lógica de atuar em conjunto, e a gente está numa sociedade em que cada vez mais a gente está competindo um com o outro, em determinados momentos em que as pessoas não conseguem, elas vêm, olha, eu tento, e não consigo emprego, eu tento, fulano de tal vem, roubo de meu dinheiro, roubo o dinheiro do Estado, e aí chega um político ou polícia, olha, o problema é esse inimigo, a gente vai acabar o inimigo comum. Fazendo isso, o inimigo comum, você constrói um inimigo, você conecta as pessoas, os ressentidos, e aí você começa a galgar todos esses caminhos, né? E isso é importante. O populista, você tem o populismo à esquerda e à direita, né? Esse é um ponto importante, que eu destacaria isso. Então, para a gente pensar como superar isso, eu acho que envolve educação, mas envolve, sobretudo, pensar aquilo que informa, né, o enlaçamento social, que permite que as pessoas convivam em conjunto. Eu lembro do Mário Sérgio Cortella, o professor Cortella, tem um vídeo dele que é muito bom, que é Você Sabe Com Quem Está Falando. Só procurar o ouvinte aí, procura no YouTube, você sabe quem está falando? Porque tem uma coisa, eu acho que a gente vai ter que voltar um passo, talvez, Alden, professor, Fernanda, ouvintes, que assim, para a pessoa poder entender o que a gente acabou de falar, ela tem que, no mínimo, ter um entendimento de que o que está na cabeça dela pode não ser a única coisa certa no planeta. Porque se ela achar que só ela está certa e o resto do planeta está errado, tudo que a gente falou aqui vira pó. Então, você sabe com quem está falando do Cortella, é isso. Ele vira ele faz toda uma conta, ele traz da galáxia para cá e tal. Aí, o final da história é o seguinte: você é um ser, é um entre 6 bilhões de habitantes. Da onde é que você acredita que o time que você torce é o melhor, a comida que você come é a melhor, o político que você defende é o único? Você é um de 6 bi. Como é que você pode estar 100% certo do que você está falando? E eu acho que se a gente não trabalhar isso, a gente não consegue nem abrir para esse diálogo sem as paixões de tem que acabar com o PT, ou Deus acima de tudo, sei lá o quê, porque isso é uma maluquice. A gente está deixando de discutir o óbvio. Gasolina R$7, dólar 6,50, desemprego, inflação. Assim, a gente está deixando as coisas principais. O que foi que o governo prometeu e ele cumpriu? Cadê o entregável? É isso que é o que a gente tem que discutir. Não é o resto. A Fernanda Camargos, ela estava comentando também no início do programa, eu queria que ela desse mais detalhes agora. Esse clima que ela está sentindo lá, ela está na capital, Porto Velho, que você está, né? Estou em Porto Velho agora. Isso. E, segundo ela, o clima na cidade, com a véspera do 7 de setembro, é um clima de final de Copa do Mundo, é isso? Assim, eu como venho de Brasília, eu não tive essa experiência de estar num reduto tão
com a aprovação do presidente tão em alta, né? Então, chegar aqui, para mim, foi um pouco assustador nesse sentido, de enxergar essas manifestações com tanto volume. Então, aqui é uma capital de 600 mil habitantes, me corrija se eu estiver errado, Vitorino, mas essa é a média. E aqui o estado tem 52 municípios e em mais de 70% ele teve mais de 60% de votação, com cidades em que chegou até 80% de votação primeiro e segundo turno. E tem uns rincões aqui de conservadorismo que são extremos. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo excursões para Porto Velho amanhã. Então, ontem eu saí na rua, até falei com o Aldrin, que acho que eu até comentei mais cedo, que eu achei que era por conta do jogo do Brasil que estava acontecendo, a quantidade de bandeira na rua, nos carros e tal, mas eu falei, cara, esse jogo nem é tanta coisa assim. E quando eu fui olhar as bandeiras com a cara do mito e tal, e assim, no grupo do meu condomínio, onde eu moro, tem briga todo dia quando alguém solta uma figurinha do Lula e tal, as pessoas querem expulsar e tal. Então aqui é muito forte esse fla-flu que vocês estavam falando agora. Né? E uma coisa que me marcou muito é que lá no começo da minha carreira o Vitorino falou, olha, a política é a arte de fazer a convergência daqueles que são divergentes. Então hoje eu sinto que a gente tem uma falha política, de compreensão do que é a política, porque se você entende que o seu governante ele pode sim discordar de outras pessoas, mas que ele precisa trabalhar pensando no melhor de todo mundo, né, da sociedade como um todo, a gente não viveria esse estado em que eu estou hoje, por exemplo, né? Eu tenho medo de sair na rua amanhã, porque eu não sei, entendeu? Eu não sei pelo que eu vou passar. Então, a gente está num momento complexo, tanto numa crise democrática, quanto numa crise de conhecimento. E o pior, evidenciando a nossa falha de conhecimento da nossa própria história. Porque quem estudou um pouco de história sabe que a história se repete, sente medo e sente que a gente vive momentos, sim, eu não acho que exista força popular para tanto, mas existe um desgaste que eu não gostaria de passar, porque eu tenho fresca aí a história que está bem recente para mim. É importante ressaltar que Rondônia é um estado que depende do estado. Diferentemente de São Paulo, de alguns outros estados, Rondônia tem uma produção agro muito forte. Por isso até tem um apoio do Bolsonaro. Mato Grosso tem apoio do Bolsonaro, porque tem agro muito forte. No sul, se você pegar Santa Catarina e Paraná, você tem regiões também que são mais conservadoras e tem agro muito forte. Então, aquela defesa das armas, por exemplo, ela foi essencial para conquistar o apoio desses estados. Porque tem uma parte que é real. Assim, se você for assaltado em Ariquemes, pode ser que a polícia, você está num sítio em Ariquemes, a polícia leve meia hora para chegar, até lá você já morreu. Então, assim, tem algumas questões que eu acho que são importantes também. Mas, de todo jeito, isso não justifica a maluquice de pedir um fechamento de Congresso. Uma coisa é defender que a gente tenha um Estado mais próximo dos rincões, e eu acho que tem que ter. Outra coisa é defender o fechamento de instituição. Aí você está tomando água estragada. Áureo, a Fernanda comentou de uma outra questão. Além do populismo, a polarização é um grande problema, né? É importante a gente ter clareza, pelo menos eu parto desse princípio, de que eleições majoritárias, sobretudo, elas vão, em alguma medida, polarizar. Vão polarizar a sociedade. Isso é inescapável, né? Você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, quando você tem dois partidos, e eles polarizam, sobretudo. No Brasil, durante muito tempo, a gente teve isso, né? Polarização, mas é que você, digamos assim, a disputa política fica centrada nesses dois polos. O cuidado que eu acho que nós temos que ter é em ver se esses polos, de fato, eles são extremos de um mesmo espectro, né? Se eles defendem, por exemplo, fechamento do Congresso de um lado, mas um fechamento à direita, e o outro também defende o fechamento, mas um prisma à esquerda, por exemplo. Então, eu acho que a polarização ela é inescapável de uma competição política eleitoral. Isso não vejo muita saída. Agora, a questão que me parece mais preocupante tem a ver aí com o que é que está informando as pautas de eventuais polos. Aí esse é o problema. Aí, na nossa atual conjuntura, você tem um polo que está levando para um extremo. Um polo, portanto, é extremista. Em última instância, defende ruptura institucional.
os outros polos, nesse momento aqui que a gente está falando, e eu não vejo esse tipo de ruptura institucional sendo defendida. Então, esse é um ponto importante, que eu acho que, enfim, e se esse é o cerne da questão, em termos de polarização, não temos muita saída, porque da lógica do jogo eleitoral. Agora, a grande questão é saber o que de fato pode ou não pode ser defendido dentro de um regime constitucional. Eu estou torcendo para o Bolsonaro repetir Jânio. Para mim, ele tem que seguir o caminho do Jânio. Ele tem que renunciar para voltar carregado nos braços do povo. Fazer igualzinho o Jânio fez. É o mínimo que eu espero dele. Olha lá, o Nada mais. Vitorino dando ideia. Você acha que vai ser assim fácil? Não, você lembra como o Jânio terminou, né? A grande verdade.